Então, pessoal, voltamos aqui. Continuando ainda com nossos exemplos aqui de tipos de eventos, né? E sempre trabalhando com os três primeiros, né? Ou seja, o inicial e o intermediário e o final, né? Inicial, os intermediários e o final. Aqui a gente tem um exemplo de sinal. Então, o que significa isso? Isso aqui é como se fosse um broadcast, né? Como assim um broadcast, Max? Então, são eventos que fazem referência a um sinal nomeado. O sinal é um evento de âmbito global, né? Por isso que, como é global, é um broadcast. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, três processos. Eu tenho um processo selecionar candidatos, um processo preparar material e um processo realizar entrevista. Então, selecionar candidatos, preparar material e realizar entrevista. Então, processo simples, né? Se a gente for analisar, eu tenho, por exemplo, no primeiro processo, ele inicia, notem, é importante isso aqui, né? Deixa eu só sinalizar aqui de novo. Então, ele está iniciando de algo indefinido, ou seja, em qualquer momento ele pode iniciar, ou seja, a seleção de candidatos, e ele vem para a tarefa candidato selecionado. E aí ele termina esse processo, com um sinal, né? Ou seja, não é uma finalização simples, é um sinal. O que significa isso? Significa que, notem que aqui ele não está vazado, então, sempre quando não está vazado é que ele está enviando o sinal. Então, aqui é o broadcast, ele está enviando. Quando ele faz isso, notem que nos processos aqui, esse processo e esse processo aqui embaixo, tanto de preparar material quanto de realizar entrevista, esses caras aí, eles têm um sinalzinho vazado. Significa dizer o quê? Significa que quando o primeiro processo terminar, ou seja, o candidato selecionado, eu mando um sinal que dispara esses outros dois processos, que é a rotina de recrutamento. Então, significa dizer o quê? Que no preparar material, ele vai iniciar esse processo de preparar o material, e notem que aqui eu tenho um subprocesso, preparar material, que nesse momento eu não estou interessado como esse processo de preparação de fato do material vai acontecer. Eu só estou sinalizando que, a partir do momento que o candidato for selecionado no primeiro processo, vai haver um processo de preparação do material. E, ao mesmo tempo, eu vou ter um outro processo que vai agendar entrevistas. Então, isso significa dizer o quê? Max, mas eu não poderia ter feito esses três processos num único só? Poderia. Você poderia ter mapeado, modelado, isso é importante falar o seguinte, em modelagem de processo, exceto alguns erros mais evidentes, né? A forma de você modelar, com algumas nuances, isso não significa dizer necessariamente que o processo está errado ou não, né? Isso não significa dizer que não estamos tratando aqui de certo ou errado nesse ponto. A gente está tratando, de repente, de usar boas práticas e melhorar a visualização disso, né? E evitar alguns erros que são erros mais evidentes. É claro, isso pode acontecer. Mas nesse caso aqui, eu poderia ter mapeado isso num único processo? Poderia. Mas eu estou comunicando isso aqui, fazendo em três partes e dizendo o seguinte, olha, a partir do momento que eu termino a seleção do candidato, eu mando um sinal e esses dois processos aqui embaixo recebem o sinal e são disparados, ou seja, são inicializados. Aqui do lado direito é simplesmente essa ideia, né, de broadcast, ou seja, a partir do momento que eu termino o primeiro processo, ele dispara os outros dois. Então, isso significa um evento de sinal. Eu estou mandando um sinal, eu finalizo um processo com um sinal, e esse sinal é disparado para outros processos que vão ser inicializados a partir daquele sinal. Aqui a gente tem um evento de link. O evento de link eu tinha dito para vocês que era mais uma questão estética do que propriamente de ordem mais, digamos assim, de informação do próprio processo em si. Ele é mais estético. Então, olhando aqui, a gente tem um determinado processo, né, que inicia aqui no botão verdinho.
Aí os pontinhos vermelhos estão fazendo aqui um determinado caminho, né? Está sinalizando o caminho. Então eu tenho, inicia o processo, avalia o imóvel, ele veio para um gateway aqui, o gateway aqui nesse caso não é um divisor de fluxo, mas de convergência de fluxo, né? Então, por quê? Porque eu tenho uma informação aqui chamada reavalie imóvel, e notem que ele está recebendo, então ele não dispara nada, ele recebe alguma coisa. Então, vai lá, eu começo com o fluxo aqui início no verde, avalie imóvel, desço para o gateway passa a informação para um outro gateway, que aí sim, ele vai fazer uma divisão. Aqui faltou uma questão, né? Deveria ter uma questão aqui, imóvel adequado? Sim, não? Não, então, ó, se o imóvel for adequado, avaliei o imóvel qualquer e disse que era adequado, imóvel adequado, ótimo, aprovou, finalizei o processo. Não, o imóvel não está adequado, então comunicar a alguém, né, o responsável, que aquele imóvel ali não está adequado, ou seja, falta alguma informação. Vamos imaginar que é uma avaliação para um financiamento de imóvel. Os caras vão lá avaliar o teu imóvel, se o imóvel estiver adequado, aprovou, continua o trâmite lá do financiamento. Não, o imóvel não está adequado, então tem que comunicar alguém que não está adequado. Tem interesse em adequar esse imóvel? A gente quer colocar ele dentro do padrão, digamos lá, que o banco exige para que eu possa liberar o financiamento? Não tem interesse em adequar. Então, se não tiver interesse em adequar, eu venho aqui para cima, tem um subprocesso de cancelamento de captação, né, ou de financiamento, e é cancelado. Se sim, se houver interesse em readequar, eu vou adequar, né, aguardar a adequação do processo, vou aguardar essa adequação, e notem que aqui eu tenho um evento de link, e aqui ele não está vazado, ele fala reavalia imóvel. Quando ele manda, quando eu chego nessa reavalia imóvel, eu sei que eu preciso retornar aqui dentro para ir começar o processo de novo, reavaliar o imóvel. Ah, ô Max, mas espera aí, cara, vamos dar uma analisada. Eu não poderia ter, a partir do aguardar a adequação do imóvel, essa seta aqui, né, esse fluxo de sequência, ele ligar diretamente com a atividade de reavaliar imóvel? Sim, poderia ter feito isso. Eu poderia ter feito isso. Por isso que eu digo que é uma questão talvez mais estética, para não passar aquela seta de fluxo, eventualmente fica mais poluído, não é o caso aqui, mas poderia ficar mais poluído. Então, para evitar isso, eu posso usar um link. Um link nada mais é do que parei num determinado momento e falei, daqui eu vou para onde? É um go to, né? Agora você vai para a setinha vazada, que a setinha vazada vai receber essa informação. Nota que isso aqui não é um broadcast do sinal que a gente falou da última vez, porque o broadcast que a gente falou da outra vez, no slide anterior, ele dispara um sinal para todos os outros processos, né? É um evento global, é um sinal global de broadcast. Esse aqui não, esse aqui é um go-to mesmo, ou seja, ó, a partir daqui para onde eu vou? Eu volto para reavaliar o imóvel e continuo o mesmo processo até que me encontre um evento de finalização. Agora vamos olhar para os gateways. Até agora a gente olhou para o início, a gente olhou para o intermediário e para o final, e a gente viu que tinha alguns tipos. E eu também tenho tipos diferentes de gateways, né? E quais são esses tipos de gateways? O primeiro gateway é o gateway exclusivo, voltando aqui. Você vai encontrar ele também com um sinalzinho aqui dentro, com um X, isso significa que ele é exclusivo. Depois na ferramenta a gente mostra isso lá. Ele é exclusivo, significa dizer, o que significa que é exclusivo? Exclusivo é que eu vou pegar um caminho ou outro. É isso que vai acontecer. Eu tenho um gateway paralelo, isso significa quando eu tenho um sinalzinho demais aqui, é que ambos os fluxos, né, ou os fluxos que são derivados desse gateway vão ser executados de forma paralela. Eu tenho um gateway inclusivo quando eu tenho um ou mais eventos disparando. Eu posso ter, por exemplo, saindo do gateway 3 fluxos. Eu saí 3 fluxos do gateway. Só que desses 3 aí, 1 ou 2 podem ser ativados ao mesmo tempo. Notem que não é exclusivo, é inclusivo. Isso pode acontecer. Eu tenho um gateway aqui complexo, a gente vai dar uma olhada nisso. Eu tenho um exemplo bem legal para a gente entender melhor isso aqui, desse gateway complexo. E aí eu tenho gateway baseado em evento inicial e gateway baseado em evento intermediário ou baseado em evento paralelo. E aí notem que aqui dentro do próprio gateway eu tenho um sinalzinho
de evento inicial, de intermediário ou de paralelo. Isso a gente vai ver que, dependendo desses eventos, do que esses eventos me digam, eu posso... E que eventos esses? A gente já falou sobre esses eventos ali em alguns vídeos atrás. O evento condicional, eu posso ter um evento temporal, eu posso ter um evento de compensação. Então, dependendo do evento que eu tiver, esse gateway ele vai seguir um fluxo ou outro. Então, eu tenho bastante opções aqui de derivação de fluxos quando eu trabalho com gateways. Isso é importante, porque às vezes o processo vai exigir que eu utilize. Então, vamos ver aqui, por exemplo, um exemplo aqui de um gateway exclusivo. Então, ele tem aqui, vamos lá, ele começa o processo, preparar material de treinamento. Preparou o material de treinamento. Aí ele chegou num gateway. Não tenho nada. Se o gateway não tem nenhum sinal aqui dentro, eu sei que esse gateway é exclusivo. Né? E se ele não tem nada, ele está dizendo o seguinte, esse treinamento é do quê? É de BPMN? É de análise? É de Lean? Bom, dependendo do... Eu tenho um treinamento. Qual treinamento? Então, dependendo, eu vou executar a atividade de imprimir guia de referência, ou imprimir canvas de transformação, ou imprimir Kanban. Notem que depois eu tenho outro gateway aqui, de... Max, mas todas elas não poderiam estar ligadas na... Eu elimino esse gateway aqui de convergência de fluxo e ligo todas elas na atividade embalar material. Poderia, mas as boas práticas aqui dentro do BPMN diz que toda vez que você tiver essa convergência, né, você tem vários fluxos convergindo para uma atividade, que você coloque um gateway de convergência, né? Ou seja, ele converte todos os sinais para ele e a partir dele, aí sim, eu mando para uma outra atividade e aí encerro o processo. Isso aqui é um gateway exclusivo. Ele é um ponto de divergência de fluxo. Isso aqui é o losango tradicional lá do fluxograma, né? No fluxograma a gente também tem isso lá, que era a nossa condição. Então aqui é uma condição também, e nesse caso é exclusivo, eu só posso partir para uma delas. Notem que aqui agora eu tenho um evento paralelo, tem uma cruzinha ali dentro, a bolinha aqui está seguindo o fluxo, né? De novo, indicando o fluxo, a bolinha vermelha aqui dentro. Então começou, pegar ingredientes, aí eu subi e falou, preparar molho, e aqui embaixo, ferver água, cozinhar o macarrão. E aí eu fecho novamente com, né, eu tenho dois fluxos chegando e eu tenho a convergência e misturar molho no macarrão. Aqui é importante, tá? Isso aqui é importante notar. Ele é usado para criar essa ideia de paralelismo, tá? Mas de sincronia também. Isso é importante. O que significa sincronia? Significa que se eu preparar o molho, e esse molho terminar antes dessas outras atividades, eu preciso esperar que essas atividades aqui embaixo terminem, para que quando todas as 3 atividades estiverem terminadas, é que eu vou executar a tarefa de misturar molho no macarrão. Isso é um indicativo importante, ou seja, eu tenho eventos, eu posso mapear um processo onde eu digo o seguinte, eu tenho atividades paralelas, por exemplo, mas quando uma delas terminar, eu encerro, ou seja, eu não fico esperando a outra, sim, eu tenho isso, eu posso fazer isso, mas não é o caso quando eu sinalizo com o gateway aqui paralelo, ou seja, nesse caso, elas são executadas de forma paralela, no entanto, quando eu tenho a convergência de novo do fluxo aqui no lado direito, aqui no final, eu preciso esperar. Então, se uma terminar primeiro, ela espera até que a outra termine, para que todas elas cheguem aqui no final terminadas, para que ambas convirjam aqui, né, para o misturar molho com o macarrão. Esse é o gateway paralelo. Ótimo, paramos por aqui para não ficar muito longo e na próxima a gente já retorna falando aí de fluxo de mensagens. Até mais, galera!